Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores, tudo bem? Saudações democráticas nesta nova semana que se inicia. O dramaturgo Nelson Rodrigues sempre teve razão, desde quando criou a frase: os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. 3 dedos de prosas, jornalismo com ética, parcialidade e responsabilidade. Apoie nossas lives e saiba o que acontece no noticiário geral através de nossas análises e também comentários exclusivos. Façam parte do melhor do jornalismo da internet. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Uma pesquisa realizada pelo Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF, divulgada na data de 5 de maio, apresentou números preocupantes em relação ao analfabetismo funcional, um problema gravíssimo existente no nosso Brasil. Os dados apresentados foram pautas, inclusive, de uma de nossas lives, já há dias recuados no início deste mês. A pesquisa mostra que, mesmo entre as pessoas que estão trabalhando, a alfabetização é um problema. 27% dos trabalhadores do país são analfabetos funcionais. 34% atingem o nível elementar de alfabetismo e 40% têm níveis consolidados de alfabetismo. Até mesmo entre aqueles com alto nível de escolaridade, com ensino superior ou mais, 12% deles são analfabetos funcionais. Outros 61% estão na outra ponta, no nível consolidado de alfabetização. Há também diferenças e desigualdades entre diferentes grupos da população. Entre os brancos, 28% são analfabetos funcionais e 41% estão no grupo de alfabetismo consolidado. Já entre a população negra, esses percentuais são, respectivamente, 30% e 31%. Entre os amarelos e indígenas, 47% são analfabetos funcionais e, em menor percentual, 19%, têm uma alfabetização consolidada. O INAF voltou a ser realizado depois de 6 anos de interrupção. Esta edição contou com a participação de 2.554 pessoas de 15 a 64 anos que realizaram os testes entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 em todas as regiões do país para mapear as habilidades de leitura, escrita e matemática dos brasileiros. A margem estimada varia entre 2 e 3 pontos percentuais, a depender da faixa etária verificada, considerando o intervalo de confiança estimado de 95%. Este ano, pela primeira vez, o INAF traz dados sobre o alfabetismo no contexto digital para compreender como as transformações tecnológicas interferem no cotidiano do brasileiro. Vamos agora à prosa de número 2. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para confirmar a validade de uma regra do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura para o candidato que não prestar contas de campanha no prazo. Seu documento, o candidato fica impedido de concorrer na eleição seguinte. O TSE radicalizou. Já o candidato eleito, se não prestar contas, observem, fica sem a certidão de quitação eleitoral até o fim do exercício de seu mandato. E, sem essa certidão, ele fica impedido de se candidatar novamente para sua própria reeleição. Mas há quem veja que essa regra acaba criando um tipo de inelegibilidade que não está previsto na lei. De acordo com a regra, a impossibilidade de emitir a certidão de quitação eleitoral permanece mesmo se o candidato regularizar a situação no período do seu próprio mandato. É desproporcional e desarrazoado se estender essa restrição
para todo o período de legislatura, do exercício de mandato, ainda que o candidato, inicialmente omisso, tenha sim prestado suas contas e purgado sua mora. E isto acontece muito. Também essa resolução do TSE viola princípios da legalidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que impede a candidatura. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, estranhamente, é sempre ele o principal relator de tudo atualmente no STF. Então, o Alexandre entendeu que a resolução não cria inelegibilidade, apenas impede o registro de candidaturas que descumpram o prazo para a prestação de contas. Ele também, segundo ele, a resolução visa defender que a prestação de contas permite legitimar o processo eleitoral, evitando abuso de poder econômico, caixa 2 e desvios de recursos públicos, entre outras supostas irregularidades. Alexandre de Moraes destacou ainda que a reprovação das contas não impede o registro de candidatura para a legislatura seguinte. Apenas dificulta, principalmente aos pequenos partidos e candidatos de poucos recursos. Após os votos dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, todos acompanhando o relator, o julgamento foi suspenso para aguardar as manifestações de Carmen Lúcia, a presidenta, essa pode ser chamada, sim, de presidenta do TSE, e também do ministro Gilmar Mendes. O Supremo também adiou a análise sobre candidaturas avulsas, aquelas sem a exigência da filiação partidária nas eleições majoritárias, presidente, governador, prefeito e senador. A Corte também adiou o início do julgamento sobre este tema num plenário virtual e remarcou para a data de 30 de maio. O prazo para cada ministro registrar seu voto termina em 6 de junho. Neste, o relator é Luiz Roberto Barroso. Isto porque o caso chegou à Corte ainda em 2016 e Barroso foi nomeado relator para ver o caso de um processo em que o advogado Rodrigo Mesomo foi impedido de disputar a prefeitura do Rio de Janeiro sem estar vinculado ao partido. Os defensores das candidaturas avulsas, eu, por exemplo, argumentam que esse é um movimento já observado em outros países, capaz de dar fim ao monopólio dos partidos políticos. Já os críticos, claro, apontam riscos de enfraquecimento do sistema político nacional, uma vez que as siglas partidárias, diz eles, são as principais organizadoras da vida política e das eleições. O TSE se manifestou contrário às candidaturas avulsas, alegando que a permissão poderia comprometer totalmente a segurança das eleições. Para Barroso, a análise no STF passa por definir se a candidatura avulsa diz respeito a um direito político fundamental ou se é tema que cabe ao Congresso Nacional resolver. Congresso Nacional resolver. Mesmo sem resolver, o STF vai dizer que é inconstitucional e pronto. Vale o que o TSE e o STF dizer. Está faltando, naqueles julgamentos lá, dos togados, um cara como Joaquim, aquele juiz, né, de raça negra, que desafiou e discordou de Gilmar Mendes por várias vezes, né? E o próprio Barroso, que um dia também já discordou de Gilmar Mendes e teve um entrevero de diálogos inapropriados que ficou na história. Já hoje, Alexandre de Moraes apita e todos abaixam a cabeça e diz: sim, Supremo. Supremo não é o STF.
Seu primeiro caso é o advogado Alexandre de Moraes. Vamos agora à prosa de número 3. A notificação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, já começa a gerar efeitos no mercado interno. Um dos principais impactos pode ser a queda no preço dos ovos, item que acumulou alta de 12,32% nos últimos 12 meses, segundo o IPCA. Com a suspensão temporária das importações para países como China, União Europeia, México e Chile, que juntos representam 28% das exportações brasileiras de frango e ovos em 2024, e agora também a Argentina, o excedente que seria enviado para o exterior deve ser redirecionado ao mercado interno. A sobreoferta pode pressionar os preços para baixo, avaliam especialistas. O aumento da oferta, tanto de frango quanto de ovos, tende a provocar uma redução, e boa, nos preços para o consumidor. A indústria terá que se adaptar ao novo cenário, buscando alternativas para cortes ou produtos tradicionais destinados para a exportação. A expectativa é de que a pressão sobre o mercado interno seja sentida nos próximos dias. O Ministério da Agricultura informou que os países com restrições regionais, como Japão, Arábia e Emirados Árabes Unidos, continuam a receber produtos de outras áreas do país. No entanto, a ruptura nos principais mercados pode exigir a reorganização na logística e o não armazenamento de ovos e frango, o que também vai influenciar nos preços. Apesar da estabilidade inicial, o pessoal acredita, os produtores acreditam que o ajuste, os criadores, na produção e a possível retomada das vendas deverão equilibrar o setor nos próximos meses. Se gostaram da live, nos ajudem, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam. Precisamos de seu apoio para o crescimento de nosso canal. Até a próxima!